Oi, segundo ano. A gente vai iniciar mais uma aula, só que essa aula é resolução de exercícios, tá? Vamos lá começar. Meu nome é Débora Barroso e eu sou a professora de Química, juntamente com a Lourdes. Então, vamos lá. Resolução de exercícios, né? Débora Barroso e Maria de Lourdes, né? Eu fiz alguns exercícios sobre ligações químicas, introdução, tá? A gente fez uma introduçãozinha. E próxima aula a gente continua ligações químicas. Então, vamos lá. O que é ligação química, né? Porque essa pergunta parece bem fácil, mas ela é bem ampla. Então, vamos lá. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para que se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto. Existem três tipos de ligação: covalente, metálica e iônica. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto. Então, gente, ocorre essa ligação, tá? Para se tornar, né, um só composto. Porém, é por causa da ligação que a gente sabe que aquilo ali é um cristal, aquilo ali é mais, vamos dizer assim, a sua textura é mais pegajosa por causa dessa ligação. E eles fazem essa ligação química para ocorrer estabilidade. A segunda, para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre os átomos, pode afirmar-se que a. Entre átomos ligados predominam as forças de atração. B. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. Letra C. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostática. Letra D. Os átomos ligados a equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Qual que vocês acham, hein? A letra correta é a letra D. Por quê? Entre os átomos ligados há equilíbrios entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Os átomos são formados por cargas elétricas e são as forças elétricas entre as partículas que levam à formação de ligações. Por isso que todas as ligações químicas são natureza eletrostática. Os átomos apresentam forças de repulsão de núcleo, cargas positivas, repulsão de elétron, cargas negativas, atração de um núcleo e elétron, cargas positivas e negativas. Em todo o sistema químico, os átomos procuram ficar mais estáveis e essa estabilidade é obtida em uma ligação química. Então, gente, a letra D está correta por quê? Entre os átomos ligados há um equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Como eu digo, desde o começo da aula, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Ele ocorre a ligação porque ele quer estabilidade. Então, essas forças vão ocorrer o equilíbrio. A estabilidade ocorre devido ao equilíbrio entre as forças de atração e repulsão, pois os átomos alcançam um estado de menor energia. Entendido, turma? Então vamos lá para a terceira questão. O que é a regra do octeto? A regra do octeto, ou teoria do octeto, estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons na sua camada de valência, de modo a adquirir estabilidade química. A regra do octeto diz que em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência e em seu estado fundamental, semelhante a de um gás nobre. Como eu disse para vocês desde o começo da aula passada, que os outros elementos químicos, eles têm como referência os gases nobres, né? Então, por isso que eles querem ficar com 8 elétrons na sua última camada. Porém, tem exceções, como o boro, o hélio, né, que já tem 2 elétrons na sua última camada, o hidrogênio, que ele se estabiliza com 2 elétrons também. Então, tem as exceções, mas existe a regra do octeto, né, que a gente tem 8 elétrons na sua última camada. Como assim? Aqui o cloro. O cloro aqui, ele tem 7 elétrons, e aqui ele tem 7. Para ele estabilizar, ele precisa de mais 1. Então, ele vai compartilhar esse elétron aqui.
Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Porque ele compartilhou esse elétron aqui. Então, se ele está compartilhando esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, é mais viável para ele, porque assim ele ocorre a estabilidade. E ele, vamos dizer assim, fica igual um gás nobre. Gente, nessa questão aqui, eu peço desculpa a vocês, porque eu botei dois itens certos, tá? Então, passou despercebido por mim e aí não vi isso, mas eu peço desculpa, ainda bem que era atividade, mas quem marcou hidrogênio ou boro estava certo. De acordo com a teoria do octeto, um átomo adquire estabilidade quando alcança a quantidade de 2 ou 8 elétrons na camada de valência, durante a realização de uma ligação química com um ou mais átomos. Existem, porém, situações que alguns átomos não necessitam de 8 elétrons para se tornáveis estáveis, pois a quantidade pode ser menor ou maior que 8 elétrons. Baseando-se nesse fato, quais os elementos listados são exceção na teoria do octeto? Seria o boro, né? Mas eu coloquei hidrogênio também e poderia confundir vocês, tá? Mas por isso que eu coloquei aqui. A letra certa é a letra E, né? Que é o boro. O boro é uma exceção à regra do octeto por pertencer à família 3A. Ele apresenta 3 elétrons na camada de valência e necessita apenas de outros 3 elétrons para se estabilizar. Logo, o boro estabiliza-se com 6 elétrons. Então, ele só precisa de 6 elétrons, ele é uma exceção. Aí, vocês podiam se confundir também com o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio só precisa de mais de um elétron para se estabilizar. Ele tem um e precisa de mais um. E a maioria, quando a gente vai falar sobre a regra do octeto, a gente fala sobre 8. A gente não fala sobre hidrogênio. Então, peço desculpa a vocês, vocês poderiam marcar tanto a letra, eu aceitaria tanto a letra A quanto a letra E, mas o certo mesmo é vocês fazerem esses exercícios, tá? Não é que ele vale nota com a quantidade de exercícios que vocês fazem, tá? Então, peço desculpa aí, não vai ocorrer isso. Vamos lá para a quinta e última questão. Dadas as moléculas abaixo, indique a única que não segue a teoria do octeto. Coloquei aqui, né? E a gente teria que parar para pensar um pouquinho. É a letra D. D é H2, que é o berílio, né? E o hidrogênio. O hidreto de berílio não segue a teoria do octeto porque o berílio é um elemento da família 2A, apresentando por isso 2 elétrons na camada de valência. Ao se ligar com os 2 hidrogênios, elementos que necessitam de compartilhar elétrons para se estabilizar, o berílio acaba se estabilizando com 4 elétrons. As outras alternativas estão corretas porque o carbono está na família 4A, possui 4 elétrons na sua última camada de valência. Ao se ligar com 2 do enxofre, o elemento pertence à família 6A, que possui 6 elétrons na camada de valência e necessita de 2 elétrons para se estabilizar. Atinge 8 elétrons, ou seja, atinge o octeto, né? O octeto. A B, o carbono, se liga com 4 bromos, elementos que pertencem à família 6A, que possui, 7A, que possui 7 elétrons na camada de valência, que necessita apenas de um elétron para se estabilizar, atinge 8 elétrons, ou seja, atinge o octeto. E a letra C, o fósforo, por estar na família 5A, possui 5 elétrons na camada de valência, ao se ligar com o 3 do cloro, que está na família 7A, atinge o octeto, né, que são 8 elétrons. E o nitrogênio, que pertence à família 5A, possui 5 elétrons na camada de valência, ao se ligar com 3 do cloro, que está na família 7A, atinge o octeto, tá? Galera, obrigada pela atenção. Essa foi a aula de hoje. Alguma dúvida, pode vir falar comigo, tá? E até a próxima aula. Beijos!